Olá, boa tarde, olha nós aqui de novo. São Paulo melhorou um pouquinho o tempo. Não sei quantos graus nós estamos agora, mas melhorou, nós estamos com sol. Se você for lá no sol, você tem até calorzinho. Mas aqui no meu apartamento está frio. E eu tô com um aquecedor aqui do meu lado que eu tava geladinha. Mas enfim, que bom que nós estamos aqui de novo para novamente nós falarmos da palavra de Deus e nós crescermos juntas, desfrutarmos das misericórdias do Senhor. Esse é o nosso objetivo, né? Eu lembro vocês que nós começamos esse trabalho de live. Patrícia, Cristiane, boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Então, nós começamos as nossas lives com um único propósito. Olha ali a Val, não é a Val, é a irmã da Val. Eu tenho que olhar aqui que a minha memória é meio complicada, não sei por que faz com Liliana. A Val é a irmã da Liliana. É a Liliana que está ali. Então, Patrícia, Cristiane, Liliana, minha prima querida, tá todo mundo aí. Então, nós começamos as lives porque alguém sugeriu para nós que seria bom no tempo da pandemia, já que os idosos, né, a nossa turma de adolescentes não saía de casa e estava ficando assim dramático. Rosa Moraes, Jaqueline Oliveira, que bom que vocês estão aí. Jaque, que prazer ter você aqui com as demais também. Então, como estávamos na pandemia e não saíamos de casa, eu, por exemplo, fiquei tão apavorada e tão vigiada pelos meus filhos que eu não ia nem no corredor levar o lixo na lixeira, com medo que tivesse um vírus me esperando. Por conta disso, começamos a fazer as lives, né? E nós fazíamos todos os dias, porque nós tínhamos o tempo todo para estudar, não tinha outra coisa para fazer. E por conta disso, a gente continuou com as lives, depois fomos para a praia, aquela coisa toda fazíamos lá também. E agora nós temos feito só 2 dias, só para lembrar vocês, segundas às 3h30 da tarde e quartas-feiras às 3h30 da tarde. Quem não pode pegar nesse horário, não precisa perder o estudo, você pode pegar no YouTube, Dilza Sayão no YouTube, você pega a hora que você tiver tempo para ouvir, né? Então, eu vinha falando para vocês, numa sequência, de que nós podemos ser vitoriosos mesmo diante de grandes adversidades, né? Então, eu falei para vocês aquela mensagem do cavar no deserto, né? O deserto era terrível, todos com sede. Oi, Solange! Todo mundo com sede, 3 reis iam guerrear, cheio de animais e tal, e aquele calor insuportável, e era o 7º dia de jornada, e eles estavam morrendo de sede. E Deus falou para eles, né? Um deles consultou o profeta de Deus que falou assim: olha, vocês cavem no deserto, façam um lago cavado, mas vai vir água, não é de chuva, por isso vocês não esperem o vento que antecede a chuva. Não é de rios, não é do mar, é uma água de Deus que vocês vão beber, vão se dessedentar, vão ficar saciados e vão beber os seus animais, enfim, vai ter água sobrando. Foi a primeira palavra dessa série que eu tenho falado. A segunda palavra foi a pesca milagrosa, que Pedro ficou a noite inteira pescando, passou frio, trabalhou. Quando ele saiu do mar, que lavou as redes, que dobrou, aí o Senhor falou assim: olha, Pedro, lança de novo a rede, vai até o alto mar e lança a rede. Ele falou: olha, Senhor, eu passei a noite inteira, eu fiz tudo que eu sabia e não tem peixe. Mas, diante do teu conselho, eu vou lançar a rede. Esse foi o segundo estudo que eu dei. O terceiro, eu falei agora na segunda-feira, o tempo e a sorte pertencem a todos. Todos nós nascemos com tempo, todos nós nascemos com sorte. A Djanira apareceu ali. Vocês acreditam que a Djanira, hoje nós estamos no dia, o quê? 23? Sei lá, tô bem fora de horário aqui. De junho, nós estamos em junho ou maio? Nem sei, olha a minha cabeça. Bom, a Djanira já leu a Bíblia inteira até hoje. Até hoje.
e ela já vai começar a ler a segunda vez. Ela vai ler umas 3 vezes esse ano. Parabéns, Janira, eu sei que você é uma mulher ocupada, trabalhadora, atenciosa, cuida de todo mundo e ainda consegue ler a Bíblia diariamente numa velocidade tão grande como você leu em 3, 4 meses. Graças a Deus por isso. Bom, então seguindo o que eu estava falando, falei do tempo e a sorte que pertence a todos. Todos nós temos tempo, todos nós temos sorte. Todos nós nascemos com a bênção de Deus, todos nós podemos vencer e Deus tem o melhor para cada um de nós. Aí eu falo, maio, nós estamos em maio, nós estamos no dia 23 de maio, né, Jaqueline? Está tão distraída aqui. É, exatamente. E aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em 5 meses ela leu a Bíblia toda, é um exemplo. Uma mulher tão cheia de ocupação, uma benção. Vai ler, naturalmente, 2 vezes esse ano. Então, eu hoje quero falar, eu vou só orar, fazer as orações que eu faço no início, e eu quero falar também vencendo em meio à grande adversidade. Nós todos temos tempo, nós todos temos sorte, nós todos somos vencedores. E vocês vão ver que não importa o tamanho e a violência da adversidade, com o Senhor nós vencemos sempre. Eu quero orar, como eu sempre faço, pelo país. Aliás, eu quero que vocês saibam que eu oro todos os dias pelo nosso país, junto com o Zé Luiz de manhã. Eu oro por todos vocês, inclusive você, Jaque, seus irmãos. Eu oro por todos vocês da live. Desculpa. Oro por todos da célula. Tivemos uma célula na segunda-feira. Segunda-feira à noite. E a minha irmã Dilma veio falar. Ela deu um testemunho. Como Deus tem usado a vida dela no departamento de missões da igreja dela, que é a Igreja Batista da Penha. Amados, mas que testemunho, foi uma festa aqui na célula, foi um mover de Deus, né? E também ela deu testemunho das curas que Deus já fez com ela, que a Dilma teve uma enfermidade muito grave, aos 18 anos, já era casada, tinha acabado de casar, teve uma enfermidade muito grave, e mais recentemente, há uns 5 anos, teve a segunda enfermidade muito grave. Mas ela está curada, cheia de vida, otimista, alegre, trabalhadora. Então, quando a gente vê esses testemunhos, aumenta a nossa fé e o nosso amor por Jesus. Por isso que eu convidei ela para vir aqui falar na nossa célula. Então, vamos ao trabalho de hoje. Eu vou orar daqui, né, pelo nosso país, e você vai orar daí, pelo nosso país, né? E nós vamos ver a glória de Deus no Brasil e em todas as nações da face da terra, certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos vida, saúde, alegria, fé, esperança, liberdade de ler e viver a Bíblia, liberdade de estar num país onde nós podemos expressar os nossos pensamentos, liberdade, Senhor, de ter saúde, de ter esperança. Tudo é tão bom que vem da tua parte. Te agradecer por esse país tão lindo, tão poderoso, tão produtivo, com tantas boas perspectivas, com tantas esperanças. E tudo aquilo que se levantou para destruir a nossa nação, nós nos levantamos contra em oração, porque sabemos, Deus, que há um poder muito grande na oração e o Senhor atende aqueles que te buscam. Por isso eu clamo agora pelo nosso presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e o STF. Senhor, age na nossa nação brasileira, fortalecendo aqueles que estão na frente, dando a eles, Pai, capacitação, coragem, saúde, valentia, mas acima de tudo estratégias certas para fazerem as coisas certas que vão dar o crescimento que a nossa nação precisa. Nós te pedimos isso e abençoamos a nossa nação, abençoamos os professores, abençoamos os operários, abençoamos os médicos, os hospitais, os enfermeiros, os motoboys, abençoamos aqueles que trabalham na lavoura, no comércio, na indústria, chamando para nossa nação a tua bênção, Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoo também todas as queridas que estão conosco agora na live
e as que vão ouvir depois, que elas e seus familiares sejam tremendamente abençoadas, transformadas, libertas e bem-sucedidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, amadinhos, eu vou ler para vocês hoje uma passagem bíblica que está no livro de Êxodo, capítulo 2. É o nascimento de Moisés, né? Eu vou ler aqui para vocês e vocês depois meditem na sua Bíblia. Eu peguei a tradução que é Nova Versão Transformadora. Então diz assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê. Qual é a mãe que não acha que seu bebê é lindo, né? Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Bom, vamos parar aqui para dar uma explicação. O contexto é o seguinte: o povo de Deus estava escravo no Egito, sofrendo muito, muito, muito. Mas mesmo escravos, comendo mal, trabalhando, apanhando, sem direitos, eles se reproduziam, né? Porque Deus abençoava. Então a mulherada tinha filho, era uma criançada que ia chegando. E eles concluíram o seguinte: nós já temos mais escravos do que livres. Se os escravos se rebelarem contra nós, o faraó, eles vão nos vencer. Então daqui para frente, todo bebê que nascer menino, nós vamos matar, porque é uma possibilidade de virar um soldado contra nós. Então fizeram a tragédia de colocar uma lei que quando as parteiras fossem atender os bebês nascendo, elas tinham que escolher. Se fosse menino, era jogado no rio Nilo para morrer. Se fosse menina, ficava, porque a menina não oferecia nenhum tipo de perigo, porque não ia ser um soldado naquela época, né? Então vou continuar lendo. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Ela teve que esconder o bebezinho dela. Você já pensou? Porque os soldados passavam de noite, faziam vigília, estavam sempre vigiando o povo, né? Os soldados eram cruéis. E se ouvisse um choro de bebê e comprovasse que era um menino, jogavam no rio Nilo. Aí quando ela não conseguiu mais escondê-lo, porque ele cresceu, ou talvez porque estava chorando muito, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume. Engasguei aqui. Revestiu com betume. Onde eu parei? Bem, você me dá um pouco de água, por favor? Deu uma engasgada aqui. Sai, capeta. Eu vou dar esse estudo aqui, nem que você não queira. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando. Obrigada, marido. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Olha que coisa fantástica. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Lá era uma região muito quente. Com as suas servas. E essas servas foram caminhar pelas margens do rio, que tinha muito papiro, aquela planta que dá no rio, assim, né? Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, entre aquelas plantas, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê, e era um tesouro de menino lindo. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Ai, que maravilha! Deve ser um dos meninos hebreus, porque ela viu o cobertorzinho da criança lá no cestinho, já descobriu logo que era hebreu, que era o povo que era escravo. Disse ela disse, é um hebreu. Então a irmãzinha de Moisés, que ficou olhando o seu cestinho, ia para onde? Ela ficou no meio dos juncos escondidas, ela se apresentou.
A irmã do menino se apresentou, se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leva este menino e amamenta-o. Essa Bíblia nova, ruim de abrir. Amamenta-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou, quer dizer, até ser desmamado. Quando o bebê cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, que quer dizer, eu o tirei das águas. Então a nossa história é esta aqui. A mãe de Moisés tinha um nome romântico chamado Joquebede. Já pensou que bonitinho colocar nos nossos netinhos Joquebede? Bom, então a história, a situação, a circunstância tinha tudo para dar tudo errado. Quando uma mulher ganhava o bebê e que a parteira dizia é menino, a mulher entrava em desespero, em pânico, em sofrimento, em choradeira. Vera, querida Vera, nós estamos começando, Verinha. O nosso texto é Êxodo capítulo 2, sobre o nascimento de Moisés. Então veja bem, quando a mulher tinha um bebê menino, ela entrava em pânico, em desespero, em choradeira, porque ela teve 9 meses gestando um bebê que tornava a mãe apaixonada pelo seu bebê. Toda mãe fica apaixonada pelo seu bebê, e ela sabia que esse bebê seria jogado no rio e morreria. Ainda tinha angústia de poder assistir o filho morrendo lá no rio, né? Era muito dramático. A vida que o povo de Deus, que os hebreus viveram lá no Egito, foi uma vida dramática, né? Mas mesmo diante do drama, das impossibilidades, das tragédias, nós vemos o amor de Deus em nosso favor. Oi, Luísa, bem-vinda, querida. Pastora Vera, querida. Solange, Cristiane, tá todo mundo aí. Então, mesmo num contexto tão adverso, numa situação tão dolorosa, né? Dramática. Quando a mulher se via grávida, coitadinha, eles não tinham pílulas, né? Não tinham limitação, né? Quer dizer, a gravidez acontecia. Então já era um drama para uma mulher escrava, né? E aí quando o bebê nascia, o drama ficava ainda maior se ela tivesse um menino homem. Então aí, mas o que acontece? Mesmo em situações adversas, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Esse louvor veio no meu coração agora, não estava no script. Mesmo que a situação seja adversa, se o mar não abrir, eu vou passar por cima dele, porque o Senhor é comigo. Então, veja bem, o rio Nilo sepultava os bebês, matava os bebês. Mas na mão de Deus, no propósito de Deus, diante dos planos de Deus, no coração amoroso de Deus, esse mesmo rio Nilo trouxe a vida para o bebê Moisés. Mas não para por aí as maravilhas, né? As coisas lindas da palavra de Deus. A irmãzinha Miriam foi acompanhando aquele cestinho levado pelas ondas do rio, né? Levado. E ela de longe foi observando se não ia acontecer uma tragédia. Porque se acontecesse, acho que ela pulava no rio para socorrer o bebê. E aí ela foi observando. E o bebê vai parar justamente nas margens do rio, aonde a princesa ia se banhar, se refrescar do calor do Egito. Mas ela não ia sozinha, ela ia com as suas escravas, as suas servas, porque ela era uma princesa, ela era uma mulher linda. E tinha um coração de mulher, que toda mulher deve ter um coração sensível
a um bebê, né? Normalmente tem. Como eu disse ontem, antes de ontem, algumas dão cachaça para o bebê, mas o normal de uma mulher é amamentar para dar vida para o bebê. E aí, a Miriam se aproximou e viu que o bebê foi parar na mão da princesa. E quando ela abre o cestinho, que era feito de vime, né, cesto de vime, betumado, né, com betume, que é uma espécie, é uma cola, e tornou aquilo como se fosse um plástico, de tal maneira que o cestinho não foi mergulhado na água, a água não entrou nele, virou um barquinho, né, o cestinho virou um barquinho. E aí a princesa pega e ela fica encantada com o bebê, que era um lindo bebê, né. E aí ela pega no colo e a Miriam se apresenta. Por isso que é bom o cristão estar sempre a postos, sempre no lugar estratégico que Deus coloca ele, porque Deus vai usá-lo. Olha, nesse momento teve tantos milagres, né? A Joquebede, que teve a ideia fantástica dada pelo Espírito Santo de Deus, de botar o bebê num cestinho e preparar o cestinho com betume e tal, como se fosse um barco. A irmãzinha teve a ideia genial de acompanhar o percurso do barco. Aí, será a hora, possivelmente foi o estratégico que elas colocaram, a hora que a princesa foi se banhar. Mas o grande milagre foi a princesa se encantar com o bebê. Ela podia falar, é um menino, tem uma lei que mata, mande, tira do cesto, deixa morrer, né? Porque ela era princesa, ela conhecia muito bem as leis do país dela, né? A lei do pai dela, do faraó. Mas ela se encantou com aquele bebê, que era um plano de Deus isso. Deus tem planos para transformar a tragédia em bênção. E aí ela pega o bebê e se encanta, talvez beijou, abraçou. E aí a menina chega, a Miriam, que é outra estratégia de Deus, que é outra maneira santa, uma menina corajosa, porque enfrentar essa situação, ela podia ver a morte do irmãozinho, né? Mas ela foi corajosa, obedeceu a instrução da mãe. E quando ela pega e fala, você não quer que eu chame uma hebreia para amamentar essa criança, né? E por um plano de Deus, a princesa concordou, falou, então, leva lá para uma hebreia amamentar e depois ele vai ser meu filho. E esse bebê foi legitimamente, agora debaixo de uma lei que legitimava, amamentado por Joquebede, que era uma mãe querida. Eu posso imaginar que cada vez que ela pegava no colo, que ela amamentava, ou o dia todo, ela orava, ela declarava vitória sobre o seu bebê, ela chamava as bênçãos de Deus sobre aquele bebê, ela abençoava o seu bebê, sabendo que Deus abriu uma porta impressionante. Como que essa princesa foi se encantar com esse bebê hebreu e masculino, menino, né? E aí, possivelmente, o tempo todo que ela cuidou da criança foi um tempo de oração, de gratidão, de festa. Aquela casa que era para ter hinos de tragédia, eram hinos de louvor e gratidão a Deus. E todo o povo escravo ficou sabendo, olha, a Joquebede, ela ganhou um bebezinho chamado Moisés, que significa tirado das águas, e a princesa gostou e vai ficar com ele. A Joquebede está amamentando o bebezinho menino dela. Olha que bênção. Então foi um milagre. Foi um grande milagre para os hebreus e um grande milagre para essa princesa que legitimou a vida do menino, né? Aí a Bíblia diz que quando deu o tempo, esse bebê, ela entregou o bebê para a princesa, que registrou a criança como um filho legítimo. Olha, amado, Deus tem cada saída tão fantástica, tão amorosa, tão estratégica. Deus nos abençoa. Nós não devemos nunca duvidar do amor de Deus. Nós não devemos nunca nos desesperar. Nós não devemos nunca nos abater, porque há uma saída perfeita. Nós não vemos. A lei dizia mata, morre. A lei dizia joga no rio. O rio dizia engolia as crianças e matava. Mas o mesmo rio que temporariamente foi o sepulcro das crianças se torna o rio da salvação de Moisés. Olha que coisa fantástica.
Amados, a Bíblia é linda. A Bíblia não é relativa, a Bíblia é absoluta. A Bíblia é um livro de um pai amoroso, romântico, que coloca ali nesse livro todas as saídas, todos os conselhos, todos os alimentos, todas as direções para nós termos uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida. Porque a situação era muito adversa, era quase impossível. E o Senhor, nosso Deus, transforma aquilo que era para o mal em bem para a nossa vida. O José falou para os irmãos dele lá no Egito, que os irmãos abandonaram ele, quase mataram. Aí ele fala assim para os irmãos, não fica triste não, porque o mal que vocês intentaram me fazer, Deus o transformou em bem. Seria o caso assim, Rio Nilo, o mal que você ia fazer para o meu bebê, Deus transformou, mesmo no rio, em bem, né? O bebê que seria condenado e morto, agora vai ser criado por uma princesa, no luxo, no conforto, na nata da educação, no melhor colégio da cidade, com os melhores professores. Ele ia ter um destino maravilhoso. E todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos qual foi a razão, porque Moisés foi criado no Egito com todas as ciências da época, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Amada, você não nasceu por acidente, você não está viva por acidente, você não está ouvindo essa palavra porque não tem o que fazer. Você está ouvindo porque o Espírito Santo conduziu você e conduziu a mim para falar isso. Eu nunca sei o que eu vou falar. Eu sempre tenho que orar, cavocar, ler, estudar. E aí Deus fala, é essa. Aí vem um insight da parte de Deus, vem uma revelação. E ela enche o meu coração primeiro, aí eu passo para vocês. Então veja bem, essa história toda podia terminar em tragédia, como a sua própria vida também. A tua sorte podia terminar em tragédia, mas Deus está no controle. Para que a tua vida, ninguém nasceu por acaso, ninguém está ouvindo essa mensagem por acaso, ninguém é um erro, nós somos um acerto de Deus. E Deus tem um propósito para as nossas vidas, e Ele quer usar a tua vida, você não vai ficar assim, inútil, você não vai ficar derrotada, Deus vai usar você para edificar muitas pessoas, muitas vidas. Então, louve a Deus nessa tarde, seja qual for a adversidade que você está passando, seja qual for a circunstância negativa, você vai botar no teu coração um disquete novo, uma programação nova no teu coração e no teu cérebro, de que Deus, o Deus de Moisés é o teu Deus. O Deus que salvou Moisés e colocou num palácio é o teu Deus. E você foi salva. E você vai viver num palácio também com o Senhor nosso Deus. Nós vamos viver com o rei. Não vamos viver com a princesa, não. Nós vamos viver com o rei. Nós já somos filhos do rei. Deus tem um propósito para a nossa vida. Para cada um de nós ele tem um propósito diferente. Mas todas nós, Deus tem um propósito de vitória, de bênção, de paz, de alegria, e que o teu rio Nilo, que porventura você estiver num rio Nilo de morte, será transformado hoje, através desta palavra, será o rio da sua salvação. A circunstância que te incomoda será transformada na circunstância da bênção do Senhor nosso Deus. Amém, queridas? Acaba tão depressa, eu boto o reloginho aqui perto de mim, ele fica me avisando, né? Que já está acabando o tempo. Mas eu vou orar por vocês que estão aqui na nossa live de hoje à tarde e pedir as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, e vou orar por todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Pode ser que ouça essa palavra daqui a 40 anos, eu não sei, né? Daqui a 10 dias, 20 dias, 30 dias, alguns anos. Esta palavra nunca vai envelhecer, porque ela é a palavra de Deus. Esta palavra é vida, e é uma vida eterna. Então Moisés foi criado na nata da educação e do amor, e foi usado como libertador. A mãe salvou ele,
mas ele vai salvar a mãe depois, né? A irmã salvou Moisés, mas Moisés vai salvar a irmã, o pai, a mãe, os irmãos e toda uma nação, né? Essa vida poupada, Deus tem os planos dele, a gente não entende nada, né? Mas os planos do Senhor são fantásticos. Então você está viva hoje, porque Deus tem um plano extraordinário para a tua vida e para a minha também. Que coisa boa, não é? Então eu quero abençoar vocês. Pai querido, obrigado pela Bíblia, obrigado pelo Espírito Santo de Deus, obrigado por Jesus Cristo que morreu numa cruz de uma maneira tão dramática, demonstrando o grande amor dele pela minha vida, pela tua vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor vem tricotando, tecendo, amarrando, alinhavando a história de tal maneira que o Senhor tem o melhor para todos nós que confiamos em Ti. Abre os olhos do entendimento, abre o coração, a mente das minhas queridas que estão ouvindo e que vão ouvir em qualquer época da vida. Que esta palavra entre como rema, entre como tutano, como saúde, como vida, como libertação, como esperança, como solução para os seus problemas e as suas expectativas. Obrigada, Deus. Guarda os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos e até os nossos inimigos. Tem misericórdia, Pai, dos idosos e das crianças e dos moradores de rua. Que todos eles, os idosos e as crianças, sejam protegidos por pessoas amorosas. E os moradores de rua venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor sempre ouve a nossa oração. E nós por isso te agradecemos com o nosso coração cheio de esperança e de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Que bom ter vocês todos aí. E eu sempre mando a cópia do estudo no WhatsApp, mesmo para aquelas pessoas que estão comigo, porque você pode replicar. A Edna está ali também, que eu não tinha visto. Você pode replicar esse estudo para várias pessoas, porque esse estudo não é meu, não é minha propaganda. Esse estudo é a palavra viva do Senhor. Ela é remédio, ela é alimento, ela é cura, ela é poder, ela é libertação. Então, que você replique essa palavra para suas amigas, né? Para pessoas que vão também replicar. Porque aquilo que é... Desculpa. Aquilo que é bom, a gente deve esparramar. Aquilo que é ruim, a gente cobre, esquece. A gente deleta. Mas o que é bom, nós devemos divulgar para a glória do Senhor e para a cura das pessoas. A palavra de Deus é para a cura das pessoas, né? Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida da Dejanira, que é um tesouro de Deus na minha vida, e que acabou de ler a Bíblia inteira já nesse mês de maio. Graças a Deus, Dejanira. E que Deus te dê graça, força, saúde e alegria para lê-la inteira de novo até o final desse ano, né? Deus te abençoe. Obrigada, Jaqueline, porque você está tão longe, está tão pertinho de mim. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Luísa, Edna, Liliana, Cristiane. Tem pessoas que eu não sei quem são. Tem figuras que eu não entendo. Deus continue abençoando sua vida. Que palavra preciosa. É preciosa porque é a palavra de Deus. Ela é muito preciosa. Obrigado, Deja querida. Solange. Deus, essa palavra está lá em Atibaia, está lá em Interlagos, está lá em Washington, está lá em vários lugares dos Estados Unidos, que a Liliane acho que não está nos Estados Unidos, quem está é a Val. Vai para vários cantos essa palavra, eu louvo a Deus por isso. Eu tenho encargo, eu tenho prazer, eu tenho gratidão por esse ministério que Deus tem posto na minha vida, que é o ministério de anunciar o reino de Deus, compartilhar a palavra dele, né? É uma bênção. Amadas, estamos terminando. Agora até segunda-feira, se Deus quiser, vai estar mais quente, se Deus quiser. Eu estou aqui com o aquecedor do meu lado, porque eu estava com o pé gelado. Josué, Deus te abençoe, querido.
Se não ouviu inteira, depois você pega a palavra. Ah, é aqui a figurinha sua, tem 2 crianças, eu não via que era você, Josué. Agora eu te agradeço muito. Então, amados, Deus abençoe vocês, eu amo todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele vai querer. Tchau, tchau!